Então, gente, a gente vai começar agora as técnicas reexpansivas. Então, o que são as técnicas reexpansivas? São técnicas que priorizam a abertura alveolar, tá? São técnicas que fazem com que o nosso pulmão se encha novamente. Então, as técnicas, elas podem ser passivas ou ativas. Isso vai depender de quão acordado ou colaborativo está o paciente. Os exercícios de expansão pulmonar, além de aumentarem o volume pulmonar, também ajudam a mobilizar e eliminar as secreções pulmonares, tá? Então, isso faz com que a gente consiga fazer uma melhora dessa ventilação alveolar. Então, a gente tem que lembrar que as nossas técnicas normalmente vão estar associadas a pausas respiratórias e inspiratórias, que nesse momento a gente tem um momento onde a gente iguala as pressões dentro do pulmão. Então, quando eu paro, né, eu inspiro, por exemplo, profundamente, e eu paro nessa inspiração, eu faço com que a minha ventilação colateral, ela se abra e faça com que o ar que está passando ali, certo? Ele entre aonde deve entrar, nos alvéolos que estão mais fechados. Então, vamos supor, um alvéolo está mais cheio e outro está mais fechado. Quando a gente abre a ventilação colateral, a gente tem essa melhora da ventilação nos alvéolos menos ventilados, né? Que estão menos cheios. Isso a gente chama de interdependência. Então, a interdependência nada mais o fato de um alvéolo ser ligado ao outro, que tem todas as suas conexões ali, a ventilação colateral, enfim, que faz com que o ar que entra no alvéolo, se a pressão está maior no alvéolo, ela consegue ir para onde tem menos pressão. Então, o alvéolo que está mais fechado, a gente consegue abrir de forma mais eficiente. Então, por que usar as técnicas reexpansivas, né? Por que eu devo encher esse pulmão? Só lembrando que a gente fala reexpansivas, é porque o nosso pulmão já é aberto e a nossa tendência, então, é fazer com que nosso pulmão se abra mais ainda. Então, a gente tem a redução da ventilação alveolar, né? Para a gente precisar fazer a reexpansão. Então, a gente tem que pensar que a gente tem situações que são obstrutivas e não obstrutivas para a gente abrir esse pulmão. Então, eu vou falar principalmente daquelas coisas que o pulmão está fechado por causas não obstrutivas. Né? Obstrutiva quer dizer que é secreção, que eu vou lá, faço uma técnica desobstrutiva e limpo. Quando tem uma técnica, eu tenho um alvéolo fechado, por exemplo, pode ser por várias outras razões, e essas principalmente que a gente vai falar, tá? Então, qual o mecanismo que produz a diminuição da renovação aérea dentro dos alvéolos? Então, qual que é o mecanismo que faz diminuir a minha ventilação alveolar? A gente tem mecanismos agudos e crônicos. E isso leva a consequências negativas. Então, quando eu digo que eu tenho ali uma alteração aguda e crônica, por exemplo, o agudo. Eu tive ali uma lesão, por exemplo, uma pneumonia, que fez eu ter, por exemplo, um fator obstrutivo, né? Que fez eu ter uma área que não está ventilada por secreção. Tudo bem aí, gente? E aí a gente tem a área, por exemplo, crônico, uma pessoa que simplesmente tem uma escoliose muito importante, e isso faz com que áreas que a escoliose deixa mais fechadas as costelas, não ventile tanto assim. E isso, independente da razão, ela vai levar a consequências negativas, porque se eu não abro o meu pulmão, eu não tenho troca gasosa. Então, quais são as consequências negativas? A queda da oxigenação arterial, então da pressão arterial de oxigênio e da saturação de oxigênio, são duas coisas diferentes, tá? Então, quando eu digo oxigenação arterial, é quando eu tenho o oxigênio dentro do meu sangue, não necessariamente colado à minha hemácia, né? A minha hemoglobina ali, que leva o oxigênio pelo nosso corpo. Quando eu digo pressão arterial de oxigênio, é a quantidade de oxigênio que eu tenho
dentro, né, do meu sangue. Então, pode ser esparramado ali no sangue de alguma forma, até dentro das hemácias. Quando eu digo saturação de oxigênio, eu estou falando da hemácia dentro, o oxigênio dentro da hemácia sendo carregado, né, e é onde a gente consegue fazer melhor a troca gasosa. E aí, esse aumento de acúmulo de gás carbônico, né, eu digo, a consequência negativa é um aumento do acúmulo de gás carbônico. Oi, gente? Alguém falou alguma coisa? Tá funcionando um som aí. Gente, pode falar se tiver alguma pergunta, me para que eu respondo, tá? Então, a gente tem um aumento do acúmulo de gás carbônico arterial, que a gente fala que é a pressão arterial de CO2, né? O que acontece? Se eu tenho áreas que não tem troca gasosa, então quer dizer que eu tenho áreas que retêm CO2 dentro do meu pulmão, dentro do meu corpo, tá? Porque o alvéolo está fechado de alguma forma e não tem como vir oxigênio para trocar ali também com o CO2. A gente tem a necessidade do aumento do trabalho muscular respiratório, então a gente fica tendo que respirar mais, né, para dar conta dessa troca gasosa deficitária. Então, o nosso músculo vai ter que fazer mais ciclos respiratórios. A gente tem a hiperinsuflação compensatória, então, aonde está fechado de um lado, abre do outro. E isso é compensatório. Então, eu abro o lado onde não está fechado, mais do que deveria. E repercussões sistêmicas, por exemplo, se eu tenho uma queda de oxigenação, troca gasosa, consequentemente eu posso fazer uma hipóxia tecidual. Então, a pessoa pode ficar cianótica, pode ter alterações também de troca gasosa para musculatura, para sistema digestório, enfim. Então, a gente tem lá a hiperinsuflação compensatória. Então, um alvéolo está mais cheio que o outro, e quando a gente tem um alvéolo muito fechado, a gente não consegue ultrapassar essa pressão desse alvéolo fechado. Então, mesmo que a gente tente, esse alvéolo está tão fechado que ele fica bloqueado. Então, o ar que deveria ir para um alvéolo que está fechado acaba indo para o que já está aberto, que é mais fácil ainda de abrir algo que já está aberto. Vamos lembrar lá de uma bexiga. Quando a gente começa a encher a bexiga, é mais difícil, porque ela está fechada. Agora, se eu pegar uma bexiga que já começou a ser cheia e eu continuar enchendo ela, é muito mais fácil. Então, isso acontece também no nosso pulmão. Então, quais são as causas de queda da ventilação alveolar? A gente tem alteração na distribuição do ar dentro dos pulmões. Então, a distribuição do ar, quando tem uma área mais fechada, então o ar normalmente vai para onde é mais fácil de ir. Então, as alterações na mecânica respiratória, isso pode gerar pode ser uma causa de queda de ventilação alveolar. Então, por exemplo, se eu tenho uma escoliose importante, que eu acho que a escoliose é fácil de entender, por isso que eu falo tanto nela, né? Ela tem uma alteração mecânica ali, ela faz com que eu tenha uma diferença da minha mecânica, de como minha costela, por exemplo, abre, de como meu alvéolo lá dentro vai abrir. A gente também pode ter edema intersticial ou alveolar, que faz com que a nossa parede alveolar fique mais rígida, então a complacência cai. Tem instabilidade alveolar, quando a gente tem um alvéolo que não consegue se manter aberto por alguma razão, por exemplo, de parênquima, né, de alguma atividade ali que tenha uma diferenciação do tecido alveolar. As alterações na elasticidade pulmonar e ou torácica. Então, quando a gente tem, por exemplo, um pulmão que já não é muito elástico, nem muito complacente, então ele fica mais rígido, então esse pulmão tende a ficar mais fechado. E fraqueza de musculatura inspiratória, por exemplo, doenças neurológicas como Guillain-Barré, que você vai perdendo fraqueza muscular crescentemente, ou, por exemplo, uma lesão medular, onde, por exemplo, um paciente que tem um nível T3, então do mamilo para baixo ele não tem musculatura, então ele não tem musculatura tanto inspiratória e principalmente expiratória. Então, você não tem nada de apoio, por exemplo, abdominal, para que o diafragma desça numa inspiração. Então, isso tende a fazer um fechamento alveolar, porque não tem músculo para fazer o diafragma descer.
ou digo, funcionar adequadamente. Tá? Descer, ele vai descer. Alterações, então, na distribuição do ar dentro dos pulmões. A gente, então, por exemplo, tem uma obstrução distal, por alguma razão, e aí o ar que tá lá preso, aqui, vocês estão vendo minha setinha? Eu acho que dá para ver, né? Então, por exemplo, eu tenho uma obstrução, e aí fica ar lá dentro, fica ar preso dentro do alvéolo. Consequentemente, esse ar vai sendo absorvido e com o passar do tempo ele vai colabar esse alvéolo, porque não vai ter mais nada ali dentro, né? Então, a gente tem áreas de diminuição de troca gasosa. Então, aonde está fechado, o sangue passa para tentar fazer a troca gasosa, mas não tem área de troca gasosa porque o alvéolo está fechado. Então, a gente tem ali um decréscimo da troca, né? A gente tem uma piora da troca gasosa porque tem áreas que não estão fazendo troca gasosa. E aqui a gente tem, por exemplo, uma hipoxemia. A gente tem que pensar também na distribuição da ventilação e circulação. A gente tem áreas com diferentes ventilações, áreas com diferentes circulações e, consequentemente, troca gasosa. Eu posso dizer que entrar ar, né, e ficar lá dentro... Não, vamos pensar assim, deixa eu pensar de uma forma mais fácil. Os meus ápices, normalmente, pensando numa posição ortostática, né, uma pessoa em pé. O pulmão, ele tem seu fator gravitacional. Então, ele traciona as particularidades ali, ele traciona os alvéolos para baixo. Consequentemente, o alvéolo do ápice normalmente vai estar mais aberto do que o da base, porque o da base está mais compactado por conta do peso do pulmão. Então, dentro do nosso pulmão, os ápices eles são mais abertos, eles têm mais volume pulmonar, mais volume alveolar. Como eles já são mais abertos, quando a gente vai fazer a inspiração e a expiração, o tanto de ar que entra mais do que já estava lá e que sai é menor, comparado ao ar lá de baixo. Por exemplo, as estruturas da base, como elas são fechadinhas, quando eu encho de ar lá dentro, quando eu inspiro, ele entra bastante ar e solta bastante e sai bastante ar dali. Por quê? Os alvéolos já estão fechados, os alvéolos estão mais fechadinhos. Então, o volume que eu consigo colocar lá dentro normalmente é maior do que os lá do ápice, porque os do ápice já estão cheios. E aí, se eu quiser encher mais, eu não tenho tanto. Então, se eu falar de ventilação, que é a entrada e saída de ar dentro do alvéolo, eu vou dizer que, por exemplo, a minha região basal tem maior ventilação, né, que é a entrada e saída de ar. Agora, a minha região apical, ela é mais aberta, eu tenho mais abertura alveolar, né, fixa. Quando eu inspiro e expiro, porém, mais ar entra e sai das minhas bases. Então, a gente tem áreas de diferente ventilação. Por uma questão gravitacional também, o nosso sangue, ele se posiciona mais nas regiões basais. Por conta da gravidade, é mais fácil descer do que subir. Então, nossas áreas de base normalmente são mais vascularizadas, tá? E aí a gente tem áreas de diferente troca gasosa também, que, por exemplo, as regiões basais, tanto do pulmão quanto dos lobos, elas são normalmente mais fáceis de fazer troca gasosa, porque é onde tem mais ar, mais ventilação e mais sangue passando. Então, normalmente a nossa troca gasosa vai ser maior nas bases. É um pouquinho complicado de entender essa parte, porque é meio estranho, mas é só pensar assim, né? Gravitacional, o meu sangue vai descer e a minha região de base tem mais ar para entrar e fechar, para entrar e sair, então, consequentemente, ali vai ter mais troca gasosa. Se eu, por exemplo, virar essa pessoa de lado, a região lateral, né, que vai estar lá para baixo, vai ser onde vai ter mais troca gasosa e mais circulação. E qual que é a importância disso, né? É que o posicionamento permanente do paciente, né, pode afetar. Então, se eu tenho uma área que o paciente está deitado, por exemplo, as áreas da região posterior das costas dessa pessoa vai estar com maior circulação. Porém, uma pessoa que fica deitada há muito tempo,
por exemplo, que está acamada, ela não vai fazer inspirações profundas, ela não vai requerer tanta ventilação pulmonar. Então, as regiões que ficam encostadas, né, que ficam para baixo, normalmente vão fechar. Só que se essas regiões fecham, a gente tem mais sangue passando ali, então a gente tem uma piora da troca gasosa. Então, se eu permanecer muito tempo deitado, por exemplo, ou muito tempo de lado, essas regiões que estão para baixo, né, vão ser menos ventiladas e aí a gente tem uma piora da troca gasosa. E aí a gente tem as regiões de colapso. Colapso é o fechamento alveolar. Então, a gente tem alterações da mecânica respiratória, como, por exemplo, a escoliose, que a gente tem um exemplo bem clássico da escoliose, né, que pode ver que a região onde tem lá a concavidade, né, a gente tem diferentes posicionamentos de costela, que normalmente é mais fechado, e onde a convexidade é mais aberta. Então, quando as costelas estão mais fechadas por conta do posicionamento da coluna, o meu pulmão daquele lado vai estar mais fechado. Consequentemente, a região onde eu tenho costelas mais abertas, meu pulmão vai estar mais aberto. E isso é extremamente importante a gente lembrar, porque isso interfere diretamente na mecânica ventilatória. A gente também tem que falar sobre edema intersticial alveolar, como, por exemplo, um edema agudo pulmonar, ou até uma SARA, que é a síndrome da angústia respiratória no adulto. O que isso acontece? O que acontece? O alvéolo fica tão cheio de líquido que ele não consegue abrir, altera a complacência da pessoa. A gente também tem a instabilidade alveolar devido a atelectasia, que geram atelectasias e estruturas pulmonares. O que acontece? A estrutura pulmonar cede a forças maiores, gerando então um fechamento. Ela pode ser talvez uma alteração ali de talvez da parênquima pulmonar. Isso tem vários fatores que podem influenciar. Por exemplo, o uso crônico de oxigênio pode fazer mudança de parênquima pulmonar, que aí pode gerar atelectasias. Alterações na elasticidade pulmonar ou então torácica, como por exemplo fibrose pulmonar, que a gente tem então a perda do componente elástico do pulmão. Se eu tenho uma perda do componente elástico, então aquelas forças que fazem a tração e manutenção do meu alvéolo aberto, ela é afetada diretamente. E a fraqueza muscular inspiratória, como eu havia falado, por exemplo, doenças neurológicas, e a gente também a gente tem a fraqueza por desuso. Então, uma pessoa, por exemplo, com Alzheimer, que está lá em fase terminal, por exemplo, ela fica acamada, se eu não uso meu músculo, eu perco, e consequentemente eu vou gerar uma fraqueza muito, muito importante da musculatura respiratória. Então, qual o problema de áreas não ventiladas? Então, eu dei várias razões, causas, né, de não ventilação alveolar. Mas qual que é o problema disso, então? O que acontece? Se eu não tenho ventilação alveolar, eu não tenho troca de oxigênio. E eu também não tenho troca do CO2. Então, eu não tenho como fazer troca gasosa se eu não tenho ar entrando e saindo, né, do alvéolo. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que abrir esse pulmão. E quais são os objetivos, então, dos recursos expansivos? Aumentar a capacidade pulmonar total ou a capacidade residual funcional, melhorar a distribuição da ventilação, então tem que melhorar a minha ventilação pulmonar, melhorar e normalizar a estabilização alveolar, então tem que fazer com que meu pulmão queira ficar aberto, talvez até por um posicionamento melhor de caixa torácica, melhora também até de força muscular, pode influenciar. Melhorar a oxigenação arterial, porque se meu alvéolo está fechado, eu não tenho troca. E aí o problema é que vai afetar os outros sistemas. Normalizar a mecânica respiratória, então tentar melhorar a forma com que meu pulmão vai abrir e fechar, então através da mecânica respiratória. Eu posso, então, pensar também em fortalecer músculos inspiratórios, né, para facilitar a minha abertura, né, facilitar o meu trabalho respiratório, melhorar a dinâmica de líquidos pleurais, por exemplo, áreas que eu vejo que... continua.
Falta pouquinho, gente, vai acabar. Vou mandar outro. Tá todo mundo aí? Faz um sinalzinho, Rafa. Tá me escutando? Sim, pronto. Obrigada. Sim, Eu não sim, sei se pronto. tá gravando. Ah, eu acho que já vai desligar. Então, eu só vou colocar aqui, ó, finalizar. Então, eu vou prevenir, melhorar a dinâmica dos líquidos pleurais e prevenir complicações respiratórias. Eu vou encerrar essa chamada e vou fazer outra, tá? Para continuar com as outras questões. Stop.